Mas aí, nós precisamos entender que nós podemos, sim, até prever fenômenos da natureza. É isso que eu quis mostrar com esse slide aqui. Stephen Hawking, não sei se eu escrevi certinho o nome dele. Ele é aquele cientista inglês, britânico, que tinha um problema neurológico e aquilo foi agravando, ele ficou numa cadeira de paraplégico, se comunicava só com um pequeno botão, depois ligado a um sintetizador, depois nem isso era possível. Mesmo assim, ele continuou produzindo, era um astrofísico inglês, desencarnou em 2015. O tempo passa tão depressa que a gente já não sabe, né? Mas o Stephen Hawking, que teve família, teve uma vida saudável por um tempo. Depois foi agravando o quadro dele. Ele era um ateu, pelo menos ele se manifestava com relação à criação, às obras do céu, das estrelas, do universo, como um fenômeno puramente físico. E ele escreveu alguns livros interessantes, Uma Breve História do Tempo, ele falou sobre os buracos negros, ele é importante, isso que eu quero dizer. E ainda hoje eu vejo, às vezes, no site aqui do UOL, dizendo o que está acontecendo hoje foi previsto por Stephen Hawking há 35 anos atrás. Ele previu algumas coisas. Alguns, né? Hoje, estudando o movimento dos astros, você pode prever quando vai passar o cometa de Halley de novo, que é de 76 em 76 anos. E a última vez que ele passou, não faz muito tempo, ninguém conseguiu ver, mas ele passou. Stephen Hawking, ele faz previsões. A meteorologia hoje pode fazer previsões, e acerta, a maioria das vezes acerta. Olha, vem um ciclone aí, próximo fim de semana, ele está vindo na direção tal. Quando a moça do tempo aparece na televisão, ela mostra as massas de ar se movimentando, fotos de satélites. Ela fala, isso que o satélite nosso está mostrando aqui indica que aqui tem um centro de baixa pressão, ali tem um de alta, e aqui é um corredor, um cavado, esses ventos virão, sinal que as temperaturas vão cair, e cai mesmo. Você pode esperar que vai cair. Ou que virão chuvas na região tal. Inclusive, as populações hoje começam a se precaver de inundações, porque sabem que virão. Algumas comunidades já não constroem suas casas em determinados lugares, porque ali é uma região interditada, com risco de queda. Isso é prever o futuro? É, não deixa de ser. Em A Gênese, Allan Kardec, aliás, é uma obra que a gente está estudando lá na nossa casa espírita. E também por internet. Quem quiser pode entrar lá, Associação Espírita Vandir Dias, que vai ver lá nossas lives de terça-feira. Eu e mais 2 colegas estamos estudando o livro da Gênese. Nós estamos iniciando a leitura lá e apareceu o que Allan Kardec coloca ali, porque a Gênese estuda as predições e os milagres de Jesus, mas segundo o Espiritismo. Estou até com ele aqui, e é curioso que essa edição da LAC tem um erro na capa, não sei se vocês percebem aí. Em cima da Gênese, vocês conseguem ler aí? Não sei, está saindo ao contrário para vocês. Está escrito aqui, os milagres e as previsões segundo o Espiritismo. Eu assustei. É a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Pode ser sinônimo as palavras? Podem. Mas o certo que o autor escreveu foi predições. Na capa, ainda bem que o erro foi só na capa, com apresentação e notas de Herculano Pires. Uma capa bonita, tal, mas um erro grave desse no título, não pode, né? Eu, como revisor, eu ficaria escandalizado, envergonhado. E pior que acontece, viu? A gente erra. Erra, sim. Mas voltando, no livro A Gênese, Allan Kardec começou a mostrar que, para Jesus, com a sua visão espiritual, e ele era um homem que estava no corpo e fora do corpo quase o tempo todo, ele tinha a sua visão alargada.
Então, ele sabia que lá na frente tem um homem com um jumentinho amarrado, vai lá, peça licença a ele, tome o jumentinho, traz que o filho do homem precisa. E assim ele entrou em Jerusalém, montado num jumentinho. Ou então ele chega num lugar e fala, vá até lugar, tem uma pessoa assim, vai lá e diga isso. Jesus, predições, já disse. Ele saberia que ao longo da humanidade muita coisa ia acontecer. Haverá choro e ranger de dentes. Ai de ti, Jerusalém. Ainda fez previsões sobre Jerusalém, que não recebe, não acolhe os seus profetas. Quantas vezes eu quis te proteger sob as asas, como a galinha faz com seus pintainhos, tu não me ouviste. Pois então, haverá então muita dor. Há de lastimar muito Jerusalém. Até que dizeis, piedade, Senhor, Senhor, piedade. O que acontece? E que aconteceu com Israel nesses 2000 anos? Meu Deus, nos últimos 150 anos, quantas tragédias. E ainda ocorre. Jerusalém é um palco, é um barril de pólvora sempre, porque a cidade é a capital das religiões. Então, lá no Templo de Jerusalém, por exemplo, tem a mesquita muçulmana dentro dos muçulmanos. Do outro lado, você entra, aí é o lado cristão. Do outro lado é o lado cristão ortodoxo. E do outro lado, lado dos judeus. É muito sensível aquela área. Aquela área é muito sensível. Mas voltando, os milagres de Jesus também. Até os milagres, hoje, você estudando as leis dos fluidos, você entende que Jesus não derrogou nenhuma lei da natureza. Até Lázaro, que ele ressuscitou, Lázaro não estava morto, tecnicamente morto, não. Clinicamente morto, não estava. Estava num sono cataléptico. Agora, quando ele ressuscita a menina lá, Talita Cum, levanta-te, a menina também era uma morte aparente. Se não fosse assim, Jesus dizia, olha, enterrem seus mortos e deixe que os mortos enterrem seus mortos, porque ela vive espiritualmente e é por aí. Aí tem a viúva lá que tem um único filho morto, mas não estava morto, ele resgatou. E para que essas criaturas meio mortas aparecem no Evangelho? Para darem testemunho da grandeza de Jesus. Cego Bartimeu. Os apóstolos perguntavam, mas quem pecou, ele ou seus pais? Olha aí, o princípio da reencarnação está aí. Ele está resgatando uma falta dos seus pais, porque eles sabiam que você comete um erro numa geração e em outra geração você volta e sente na pele o que você fez. Ele falou, não, nesse caso não foram seus pais que pecaram, nem ele, mas ele veio para dar testemunho disso que está acontecendo aqui. Ele veio cego para que eu liberasse desse karma, porque ele não tem karma aí. Porque se o sujeito tem karma, a cegueira volta. Jesus curou 10 cegos. Eu estou com um livro aqui que fala de todas as curas de Jesus. Um deles, que era samaritano, voltou e agradeceu a Jesus. Os outros 9 não. Talvez eles tivessem tido só uma cura temporária. Não se sabe. Mas esse daí voltou, louvou a Jesus e falou, curioso, né? Jesus falou, cadê os outros 9? Só você voltou? Ele falou, pois é, justamente eu, o estrangeiro, voltei para agradecer. Então, meus amigos, só falta eu dizer mais uma coisa. E Allan Kardec, nesse aspecto, foi muito sábio. Ele apresentou uma analogia que eu uso sempre. Se você não sabe o que vai acontecer daqui 3 dias, você vai fazer uma viagem. Pô, rapaz, eu vou fazer uma viagem, quase 1000 quilômetros, com medo. Como é que está a estrada, hein? Você pode olhar um pouco a internet que você vai ver se está chovendo em tal lugar, se tem alguma barreira caída, se não tem. Se você tivesse uma montanha bem alta, você sobe, você pode ver a estrada que você vai viajar. Olha, a estrada está boa. Você já foi a algum monte, Mirante, Corcovado, ou então numa cidade aqui no interior, você olha lá embaixo, olha ali a cidade, ali a estrada que eu vim. Puxa, ela é tortuosa, hein? Ela serpenteia a montanha. Mas tem uma
ali na frente tem uma ponte. Olha lá a ponte que eu passei. Essa ponte está caída, foi derrubada pela chuva. Eu vou evitar essa estrada. Olha aí. Isso está no domínio do homem. Agora, as questões morais, não há profecia para elas. Por quê? Porque está no âmbito da decisão do homem. No seu poder de escolha, livre-arbítrio. Você sabe que um homem está no caminho de matar o outro. Ele vai fazer um duelo de espada. Você pode prever que no dia tal vai morrer um deles. Tá certo. Na manhã tal, o duelo, um vai morrer. Mas se chega naquele dia, os dois decidem não duelar. Se cumprimentam, porque é o livre-arbítrio. Deus também age assim conosco. Nós estamos, às vezes, pré-determinados para desenvolver uma doença grave do fígado. Você está bebendo, você está assim, intoxicando, muita gordura. Mas Deus espera que você mude, porque do contrário você vai morrer do fígado mesmo, ou de uma causa correlata. E você pode falar, não, o médico me mandou cortar isso, aquilo. Eu comecei uma dieta, estou fazendo exercício, já melhorei minha saúde. Pode ganhar uns anos. Pode, ué. Por quê? Você mudou. Você pode viver no crime, e tudo indica que você vai matar e morrer. Mas você pode mudar. Você pode querer suicidar-se, mas até no último instante, Deus ainda espera que você refaça seu pensamento. E muitas vezes, ninguém pode prever o que vai acontecer um minuto depois. Na hora do ato, vem um pensamento, vem uma lembrança de alguém, e você recua. Porque é mérito de alguma coisa boa que você fez, e por isso você recebeu um socorro. Então, as questões morais, elas interferem. Então, no determinismo, digamos, você está aí vendo, vai ocorrer uma terceira guerra, vai ocorrer. Só que na hora de ligar lá, de puxar, apertar o botão vermelho, ou usar aquele telefone vermelho de uma guerra nuclear, o Nikita Khrushchev, o mandatário da Rússia, pensou na família dele e falou, não, eu vou conversar com o Reagan, nem sei quem era na época, se era o Reagan, se era o Roosevelt, vamos tentar uma saída pela paz. E a Guerra Fria acabou não terminando em guerra. Passamos aí mais 50 anos, vivemos hoje outro período de tensão, que muita gente chamou de data limite. 2019 é a data limite, data limite. Passou. Por quê? O chefe russo lá decidiu não apertar o botão. No Irã as coisas se resolveram de outro jeito. Nos Estados Unidos lá o Obama, ou sabe lá quem foi antes do Obama, eu não lembro mais, decidiu fazer a paz. Itzhak Rabin fez as pazes lá com o líder muçulmano, e aquela época foi um acordo de paz muito importante, 2004. Mas depois, no governo seguinte, a guerra começou de novo, os atritos começaram. As questões morais, portanto, mudam tudo. Então, não podemos dizer que o mundo vai acabar assim, que tudo vai acabar daquele jeito, daquele outro. Fim dos tempos, como fim de um ciclo, isso ocorre sim. Nós já tivemos ciclos que se encerraram, ciclos que tiveram início, e estamos num ciclo que os espíritas falam muito nas suas reuniões, acho que também os esotéricos falam, que é a chamada New Age, a nova era que está chegando, a transição planetária, os espíritas usam muito isso, a nova era, o novo tempo, mas é fato. Nesse mesmo livro que eu mostrei aqui, a Gênese, tem um capítulo que fala da nova geração.
sinal dos tempos. E Kardec é muito claro, ele não fala de hecatombes, de desastres naturais. Poderia falar, mas ele está ocupado com a questão moral. Então ele diz que agora o que vai se agitar mesmo são as entranhas do homem, não as entranhas da Terra. Bem, os terremotos continuam acontecendo, são de todos os tempos, até que o magma lá se acalme, as placas tectônicas se acomodem, vai ter tsunamis, terremoto, maremoto, está na ordem do dia. Agora, as questões morais nos interessam. O povo, a humanidade vai se regenerar, vai subir de nível, nós vamos sair desse quadro de violência, de matança, de retrocesso. Nós queremos ascender, entrar num mundo que seria um mundo de regeneração, onde os homens estão reencarnando aqui e se regenerando. E o bem começa a triunfar sobre o mal. Então desaparece a fome, as moléstias, porque os homens serão solidários entre si, caridosos, a guerra vai desaparecendo, os preconceitos, a violência contra a mulher e contra tudo. O respeito à natureza muda o padrão. Allan Kardec diz que essa era está começando, desde o século XVIII, XIX. As ideias estão se renovando. E, de fato, estão. Hoje você olha uma tourada, você fica indignado. Oh, horrível, para com isso. Não. Onde é que tem isso? Na Espanha? O espanhol precisa acabar com essa prática, matar o touro. Para quê? Para quê? Fazer sofrer o touro daquele jeito, ele fica irritado. O rodeio, que você também deixa o touro agoniado lá com os testículos lá apertados, ele pula, pula, pula. Aí uma hora ele mata. Ele fica enfurecido. Então, tourada, rodeio, isso aí vai acabar. Certos esportes que põem a vida em risco, a vida do próprio homem e dos outros que estão perto, racha nas ruas. Estupidez. Outras coisas que vão desaparecer. O duelo já desapareceu. Em nome da honra, vou lá, puxo a espada, às vezes nem sei nada de esgrima e morro. Mas eu defendi a honra. Que honra, hein? Um sacrifício muito maior você faria se dobrasse o próprio orgulho. Falava, tudo bem. Tudo bem. Não preciso matar e morrer por isso, não. Perdoa o fulano, perdoa o ciclano. Estou terminando. O tema é difícil, né? Então, eu e minha esposa tivemos um pequeno atrito, porque ela recebeu uma mensagem. Ela acompanha uma médium na internet e ela vem trazendo tudo que essa médium fala. E eu vou explicando. Olha, cuidado, não é bem assim. Não, isso aí te deixou preocupada. Então, afasta esse sentimento que está te perturbando, está te gerando ansiedade, tristeza, depressão. Não é assim. As leis divinas não agem dessa maneira. Calma, confie. Aí ela veio com a última informação aí de que é um vírus letal, pior do que o da Covid. E a médium diz, eu não morri porque eu tenho boa saúde, mas esse vírus vai matar. E não estou buscando engajamento nas redes. Aí ela se entregou. Engajamento. Quer engajamento. Monetizar o site, o canal, quer ganhar dinheiro, quer ganhar visibilidade, atrair seguidores. Então, muito cuidado com os falsos profetas. Encarnados, da erraticidade, porque tem aqueles do lado de lá também, desencarnados, que também se acumpliciam, se consorciam com os profetas daqui da Terra, os encarnados, e juntos eles fazem um desastre, uma parceria de mau gosto. E cuidado com esses que vão. Agora, eles tentam ganhar prestígio e notabilidade, ou notoriedade, melhor dizendo, na internet. Hoje, isso eu vi hoje, um menino lá do Rio Grande do Sul, e com isso eu termino, o nome dele é Arthur Marshall, mais alguma coisa. Ele está na mídia já há algum tempo, que tem um vídeo dele de 8 meses atrás, um recente.
Ele é um adolescente e a família percebeu nele que ele tem uma sensibilidade e um dom para ajudar as pessoas. E hoje, a situação dele é que tem que ter agenda para passar por ele. E é a mãe que cuida da agenda dele. Porque ele é assistido por 4 entidades espirituais. Essas entidades trabalham juntas. Chega um consulente lá, uma pessoa para ele atender, essas entidades veem o que aquela criatura tem, o que é físico, o que é emocional, o que é espiritual, o que é kármico. Ele usou a palavra karma várias vezes. Mas não me parece ser alguém instruído no espiritismo, não. Não parece. Os termos que se usa ali, a linguagem é mais esotérica do que espírita. E não sei se ele está cobrando dinheiro de alguém ou não. Isso ele não falou, ele disse que não. Aí o repórter, que não é um repórter necessariamente, pergunta como é que ele se sente. Falou, tá tudo normal nessa fase minha. Ele é muito tranquilo, menino. Eu sei que eu tenho algo a fazer, porque na vida passada eu não fiz. Fiz besteira, fiz bobagem, nessa eu vou ter que fazer. Mas você consegue viver normal com tudo isso? Consigo. Ele falou, consigo. Vai chegar uma hora que eu vou precisar me dedicar inteiramente a isso. E explica muito bem que as entidades que estão com ele estão aqui para ajudar a humanidade e ele também tem um papel nisso para se redimir do passado dele. Até aí, eu não vi nada de mal, né? Só que nós não podemos prever como é que será daqui para frente. Se esse médium vai se conduzir bem, se a família dele vai conduzi-lo com segurança, se eles vão se interessar pelo espiritismo, porque se interessar pelo espiritismo, muito bom. O espiritismo é uma bússola, é uma rédea, uma tábua que você pode se apoiar e segurar, porque isso é coisa de Allan Kardec. Allan Kardec estudou a relação, a natureza dos espíritos, sua relação com os homens, a natureza e a origem deles, as consequências morais, é isso que importa. Então, meus amigos, atentos, muito atentos com os tais profetas da internet e da erraticidade, os falsos profetas. Tem os bons, mas tem os falsos. Até Guilherme Arantes fez uma profecia na música. Amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada força, pra cima que não cessa, há de imperar o amanhã, mundo de regeneração. Amanhã está toda a esperança, por menor que pareça, de ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. Acabou, minha gente. Até a próxima, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. E eu te espero. Eu te espero. Até a próxima. Tchau.